Fico profundamente agradecido pelo convite. Profundamente agradecido, pessoal, complica. Vou tentar ficar o máximo possível aqui. Profundamente agradecido pela acolhida. Realmente, reencontrar algumas faces amigas, como fizemos na noite de hoje, é uma alegria para o nosso coração. Que Jesus nos conceda, na humildade das nossas palavras, o conhecimento e o discernimento para traduzir as suas felicidades, as suas bem-aventuranças, não com a sua grandeza, mas na forma que nós compreendemos. Lembrando sempre que, conforme Herculano Pires nos fala, não há professor em matéria de espiritismo. Somos todos aprendizes. E como é bom falar sobre Jesus em uma chuva calorosa, como a que estamos recebendo. Depois de enfrentarmos aí ondas e mais ondas repetidas de calor, o frescor é sempre interessante. Chuva remete-nos à água. Água remete-nos à vida. E há uma passagem interessantíssima no Evangelista João, capítulo 4, versículos 1 até o 42, onde nós somos apresentados a Jesus na Samaria. Jesus, nas suas andanças com alguns dos seus discípulos, chega então a esse território. Ele senta-se perto de um poço e alguns dos seus discípulos, cansados, famintos, vão até a vila mais próxima. É verdade que Jesus assenta-se, nós descobrimos ser o poço de Jacó, o local onde era realizado o culto ao Todo-Poderoso pelos samaritanos. Uma mulher aproxima-se de Jesus. Essa mulher não é nomeada, mas ela pede a Jesus a sua bênção, a sua graça. Jesus então diz a ela: você poderia me dar um pouco de água? A mulher fica impressionada. Primeiro porque nós estamos falando de uma sociedade profundamente patriarcal. Um jovem estranho conversando com aquela mulher que ele não conhecia. Segundo porque Jesus, judeu, conversando com uma samaritana. Tanto que esse é o questionamento da mulher. Como você, judeu, pede água a mim, que sou samaritana? Porque nós precisamos entender que após o cisma das 12 tribos de Israel, Samaria tornou-se a capital dos dissidentes. Então, judeus e samaritanos não se suportavam. Tinham certa inimizade, apesar de pertencerem ao mesmo corpo racial. Então, causou estranheza na mulher aquele judeu pedir a ela, samaritana, além de ser homem, um pouco de água. Jesus lança a ela uma pergunta de uma profundidade que movimenta os nossos corações até os dias de hoje. Ora, mas os samaritanos têm sede diferente das dos judeus? Não importa as nossas dissensões, as nossas dificuldades, os nossos conflitos, todos temos os nossos anseios e as nossas necessidades. E ele ainda dirá à mulher: essa água que você busca agora, nesse poço tão sagrado, e carregará com o seu cântaro, com o seu vasilhame, um dia ela vai cessar, um dia esse poço irá secar. Mas o que eu tenho a te oferecer permanecerá. E faz um belíssimo discurso, um discurso emocionado àquela mulher, que ela não tem outra resposta a não ser: Senhor, dá-me de beber. Eu preciso dessa água. Eu preciso saciar a minha sede. Quando nós vamos ao evangelista Mateus, capítulo 4, os primeiros versículos do capítulo 4, nós somos apresentados a uma passagem muito discutida, que é a tentação de Jesus no deserto, ou as tentações de Jesus no deserto. Essa passagem nós vamos encontrar tanto no evangelista Mateus, quanto no evangelista Marcos, quanto no evangelista Lucas. O evangelista Mateus e o evangelista Lucas têm maiores riquezas de detalhes que o evangelista Marcos. Mas no evangelista Mateus, nos primeiros momentos, nós somos indicados que Jesus ele é conduzido pelo Espírito ao deserto
para ser posto à prova. Então as traduções vão dizer pelo diabo. Nós entendemos no conceito, no estudo espírita, o adversário, o tentador. Jesus então permanece ali por 40 dias e 40 noites, quando finalmente tem fome. O adversário apresentando-se a ele, quase que exige: está com fome? Você não é filho de Deus? Pega essas pedras que estão no chão, ordena que elas se transformem em alimento e sacia a tua fome. E Jesus, em um diálogo, em um debate teológico, ele trará uma passagem de Deuteronômio: nem só de pão vive o homem, mas de tudo aquilo que sai, que cai da boca de Deus, que sai, que cai da boca do Senhor. Nós precisamos buscar um significado mais profundo na passagem. Porque a doutrina espírita nos ensina que Jesus é um espírito que já atravessou todos os estágios de evolução. Livro dos Espíritos, a partir do questionamento de número 100. Na escala espírita que Kardec apresenta, essa escala espírita ela é abordada na Revista Espírita e depois conduzida até o Livro dos Espíritos. Jesus é um espírito crístico, um espírito que já atravessou todos os graus que nós iremos atravessar. Um espírito crístico, ele está acima de um espírito purificado, ele é um sol planetário. Um espírito purificado, ele pode cair. Em raríssimas ocasiões ele pode cair. Na obra Renúncia, por exemplo, nós somos apresentados ao anjo Alcíone, que deseja retornar às lides do mundo para salvar um companheiro, ou tentar salvar um companheiro, e os orientadores de Alcíone, eles alertam a ela: olha, muito cuidado. Alguns melhores que você foram e caíram. Então, um espírito purificado, em raríssimas exceções, ele pode vir a falhar. O espírito crístico não. Ele não falha. Mas aí nós nos questionamos, Rosângela, se o espírito crístico não falha, por que a Bíblia, o texto sagrado, nos traz Jesus sendo tentado no deserto? Talvez, buscando aqui alguns intérpretes, alguns exegetas, talvez nós estejamos diante de uma encenação profética. Uma parábola em nível narrativo, e Kardec conversa conosco sobre isso na obra A Gênese. Na obra Gênese, milagres, predições, o sobrenatural, segundo o Espiritismo, dizendo-nos que essa parábola em nível narrativo apresentada por Jesus é um acréscimo de misericórdia do Messias para dizer-nos quais são as nossas necessidades, os nossos anseios fundamentais. Porque ao observar toda a passagem do Mestre, ele nunca apontará o erro individualizado. Ele sempre dissertará sobre as falhas humanas no coletivo, sempre propiciando o aprendizado através deste apontar. Tanto que no Getsemane, quando Judas apresenta-se com os soldados romanos para aprisionar Jesus a mando de Caifás, qual é a primeira palavra que Jesus tem para Judas? Amigo. A traição tinha sido predita. Jesus havia pensado que alguém iria cometer um ato terrível, mas quando Judas aproxima-se para a concretização desse ato, a primeira palavra que ele escuta da boca de Jesus é: amigo, aqui vem. Então, até o último momento, ele concede a oportunidade a Judas para que não realizasse aquele ato. Então, ele não aponta para você e fala: você está errado. Ele indica os erros coletivos e pede para que a gente reflita sobre ele. Então, quando Jesus nos fala, na primeira passagem da tentação do deserto, que nem só de pão viverá o homem, mas sim de tudo aquilo que sai da boca do Senhor, Jesus está apresentando-nos um anseio, uma fome, uma necessidade que todos carregamos. Assim como a mulher samaritana tinha sede, nós temos sede. Assim como Jesus apresenta-nos a fome, nós temos fome. Nós estamos necessitados de algo que verdadeiramente nos planifique e estamos buscando as respostas nos lugares errados. Observemos a nossa sociedade, observemos as nossas individualidades, como nós estamos ansiosos. O tempo parece não existir, parece que nós estamos sempre ocupados.
preocupados, com melancolias que nos atingem dia sim e o outro também. E nós nunca obtemos respostas. Porque nós acreditamos que essa nossa melancolia é algo que eu preciso ter, é algo que eu preciso comprar, é algo que eu preciso adquirir, eu preciso trabalhar mais um pouco, eu preciso ganhar mais curtida na minha rede social, eu preciso ter mais alcance no meu post, eu preciso que as pessoas me aplaudam mais, eu preciso que a minha vaidade seja um pouco mais exacerbada. Acabei de comprar um iPhone 14, saiu o 15, vou comprar o 15. Acabei de trocar de carro, nossa, mas eu troquei de carro, mas saiu um carro que é uma coisa melhor, preciso trocar de carro de novo. Eu nunca estou satisfeito onde eu me encontro. Eu estou sempre nos lugares que não me cabem. Eu quero ter, eu quero possuir, e eu me perco. E eu me esqueço. E eu não sei quem eu sou. E nesse vazio que nós criamos, chega um momento que nós ficamos entediados. E não há nada pior para o espírito em evolução do que estar entediado. Nós somos feitos para progredir. Nós somos feitos para o movimento. O tédio é o pior que pode acontecer para o espírito em evolução. Na obra Libertação, de André Luiz, nós somos apresentados a Gregório e as suas falanges de um plano um pouco mais complicado. Durante toda a obra Libertação, será trabalhado Gregório por uma figura que tem uma representatividade maternal para com esse nosso irmão. Ao final da obra, essa figura, conversando com André Luiz e com os seus orientadores, irá asseverar, irá dizer, irá afirmar: Gregório não se encontra curado. Gregório ainda não está modificado nas suas intenções. Porém, eu sinto que Gregório começa a ficar entediado. E é o tédio que nos faz buscar novas respostas para a vida. Ou você deserta da vida, você não encontra mais razão e motivo de ser, ou você busca novas respostas para a vida. No evangelista Mateus, somos apresentados à fome. No evangelista João, somos apresentados à sede. Esses anseios que geram hábitos perniciosos de procuras onde não encontramos absolutamente nada, onde estamos cada vez mais vazios. É comum nos pegarmos acordando, e o nosso primeiro movimento, antes mesmo de raciocinar onde estamos, o nosso primeiro movimento é o celular. Clica em novo minuto. Deixa eu checar aqui meu Instagram. Deixa eu checar aqui meu WhatsApp. Deixa eu ver se alguém me mandou mensagem. Como se nós fôssemos, com todo respeito, como se nós fôssemos tão insubstituíveis que de meia-noite às 6 alguém fosse nos enviar diversas mensagens. E a gente observa tudo aquilo e a gente já acorda bombardeado de informações e profundamente vazio. É então que nós paramos de olhar para o chão. Nós paramos de olhar para as pedras. As pedras não se transformam em alimentos. Ou, se transformam, são rapidamente consumidas, deixando-nos cada vez mais vazios. Aí passamos a buscar a resposta no alto. Entediados, com toda a visão rasteira, nós olhamos para o alto. Logo após o capítulo 4 do evangelista Mateus, nós somos apresentados a um corpo de capítulos dentro do Evangelho, que é um convite à nossa modificação. E veja bem, na minha modestíssima opinião, as pessoas buscam complicar e muito a missão de Jesus, com diversas interpretações, querendo falar bonito, querendo não ser entendidos. Mas a missão de Jesus conosco é uma missão de retorno. É uma missão do nosso retorno à divindade. É uma missão de nos orientar a retornarmos para nós mesmos. Jesus, em determinado momento da sua passagem, e isso está narrado no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, capítulo 3, primeiras pregações, Jesus, em determinado momento de sua passagem abençoada entre nós,
ele encontrará com um sacerdote de nome Hanã. E Hanã questionará Jesus, questionará aquele galileu, o que ele estava fazendo passando por Jerusalém. E Jesus, de maneira muito serena, porém enérgica, responderá a esse sacerdote: passe por Jerusalém para implantar o reino de Deus entre os homens. O sacerdote, impressionado, porque acreditava ser detentor desse reino, afinal tinha as chaves da religiosidade naquele momento, do movimento religioso naquele momento, ele questionará aquele jovem galileu, que ele não tinha percebido a grandeza. Reino de Deus, o que você entende vem a ser isso? E Jesus responderá: esse reino é obra divina no coração do homem, no coração das individualidades. Esse é o trabalho de Jesus em nós, o redescobrimento desse reino divino que há nos nossos corações, que carregamos na nossa essência, que carregamos nos nossos espíritos. Ele nos conduz para isso. Se nós buscarmos resumir todo o Evangelho, nós vamos encontrar essa trajetória. E é preciso modificar comportamentos para alcançar esse objetivo. E no Evangelista Mateus, especialmente capítulos 5, 6 e 7, nós vamos ter propostas de Jesus que nos convidam à modificação de hábitos que estão arraigados em nós. Jesus não veio para derrogar a lei, ele veio para cumpri-la na sua integralidade, colocando os pingos nos is. A construção